Eu nunca senti tanta paz. Eu nasci com mente próspera. Realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Então eu consigo hoje trabalhar 2 horas por dia para a empresa, tocar o meu negócio, e agora nós estamos tocando a holding e mais os cursos online. Se uma pessoa quer me escutar e quer aprender comigo, eu vou dar o meu melhor. Então, mente próspera é isso, prosperidade em todas as áreas, em toda a sua vida. O importante é a gente realmente estar bem, estar pleno e aproveitar a vida com tudo que ela tem e pode nos oferecer. Imagine como seria se você pudesse criar uma vida de extremo sucesso profissional e financeiro, atingindo todos os seus objetivos, fazendo o que você ama fazer. E talvez o seu objetivo seja finalmente começar a ter sucesso financeiro e nunca mais precisar se preocupar se vai ou não poder pagar as contas com folga e dar conforto e lazer para você e para sua família, poder tirar férias, viajar para onde você quiser. Ou talvez o seu objetivo seja ter ainda mais sucesso do que você tem hoje, talvez dobrando, triplicando ou quem sabe até aumentando 10 vezes aquilo que você ganha. Imagine ainda conseguir tudo isso ao mesmo tempo que você conquista paz interior, melhora seus relacionamentos familiares, tem mais saúde, mais tempo livre e dorme melhor. Imagine poder finalmente se libertar do estresse, da ansiedade e da dor de não poder conviver com seus filhos, com a sua família como você gostaria. Eu sou André Lima, criador do programa Mente Próspera, e aqui nesse mini treinamento da Jornada da Prosperidade eu vou mostrar para você o que é e como superar o ciclo da autossabotagem financeira e conquistar uma prosperidade extraordinária. Essa é uma metodologia que, quando aplicada, vai transformar a sua mente em uma máquina de gerar, enxergar, atrair e aproveitar oportunidades de crescimento e que tem como benefício extra o aumento da sua qualidade de vida em todas as áreas. Mesmo que a sua vida financeira tenha sido de altos e baixos até hoje e que você esteja endividado e que você tenha fracassado várias vezes ou sinta que já não tem mais esperanças de mudar, mesmo que você já tenha tentado de tudo para elevar o seu nível de sucesso para um novo patamar e você se sinta estagnado, mesmo que hoje você esteja estressado, ansioso, sem tempo para a família, e não saiba como sair desse ciclo. E não importa qual seja a sua profissão ou a sua idade, gênero ou lugar onde você mora, a aplicação dessa metodologia tem levado a provocar mudanças profundas na vida de pessoas comuns, como foi esse caso aqui. Oi gente, meu nome é Renata, eu tenho 41 anos e sou do Rio de Janeiro. Antes do Mente Próspera, eu era muito ansiosa e tinha muitos medos. Um dos meus maiores medos era morrer e não conseguir realizar os meus sonhos. Isso me causava muita angústia, muito sofrimento. Logo no início, nos 2 primeiros meses do Mente Próspera, eu consegui uma coisa que eu não via como realizar na minha vida, que foi me mudar para uma casa dos sonhos com os meus filhos. O meu filho mais velho sempre falava assim: mãe, vamos nos mudar para uma casa, e a gente achava que não tinha condições financeiras para isso. E a gente se mudou para uma casa no interior, fora do Rio, onde a gente não tem violência, não tem trânsito, a qualidade de vida é muito melhor. E meu filho falava assim: mãe, eu imaginava que a gente ia se mudar para uma casinha com um quintalzinho, nunca imaginei que a gente fosse mudar para esse casarão. A gente vive numa casa hoje com uma qualidade de vida inacreditável. A gente planta muito das coisas que a gente colhe, a gente cria vários bichinhos que eles amam, os meus filhos, a gente come ovos frescos de galinhas criadas com a gente todos os dias. Eu consegui sair de um ciclo vicioso, onde eu entrava num trabalho, em outro, fazia coisas que eu não gostava, só para pagar as minhas contas e ter um plano de saúde. No final eu não tinha nenhum plano de vida. Então eu vim para cá, para o interior, mesmo com uma incerteza de emprego, porque eu achava que eu não ia conseguir emprego aqui. E por um tempo foi assim. E depois eu consegui uma coisa que eu também não acreditava que poderia ser possível. Um amigo me ligou e me ofereceu um emprego trabalhando junto com ele para uma pessoa remotamente, onde eu ganho hoje, trabalhando em casa, ficando com meus filhos, eu ganho o dobro do que eu ganhava. Além disso, a qualidade de vida, tudo que eu tenho hoje não paga. Então eu posso dizer que eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava, sou muito mais feliz do que eu era. E eu sei ainda que ainda tenho uma longa jornada
a percorrer em busca dos meus sonhos, mas hoje em dia eu curto muito mais essa jornada. Eu sei que não é um destino, são as minhas Ítacas. Eu estou muito mais presente e aproveitando tudo que a vida tem para me oferecer, que eu sei que ainda tem muito mais. Muito obrigada, André Lima. Com você também eu aprendi a diferença entre focar nos seus sonhos e ter apego. E isso foi muito importante para mim, para que as coisas começassem a acontecer na minha vida. Espero que vocês também consigam muito disso. Obrigada, tchau. E é claro que os resultados variam de pessoa para pessoa, mas eu já tive alunos que tiveram resultados incríveis nas mais variadas profissões. São professores, funcionários públicos, empreendedores, advogados, professor de yoga, empresários, terapeutas, dentistas, médicos, engenheiros, publicitários, coaches, administradores, artistas plásticos, economistas, cantores, autônomos, pessoas que trabalham para empresas privadas. Enfim, são pessoas de todas as idades e profissões. Eu tenho centenas de casos de alunos que passaram por transformações profundas. Alguns deles eu vou compartilhar com você aqui na Jornada da Prosperidade. Para você entender como tudo isso é possível, eu preciso contar para você como foi que eu descobri o ciclo da autossabotagem financeira. Hoje eu faço o que eu amo, eu tenho uma vida muito bem sucedida, eu fundei o Instituto EFT Brasil, uma empresa que atua para transformar a vida das pessoas em todas as áreas através do autoconhecimento e que hoje tem mais de 15 mil alunos e fatura múltiplos 7 dígitos por ano. Eu dou palestras em vários eventos pelo Brasil, tenho centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e a minha vida profissional cresce a cada dia, assim como também a minha saúde e a minha qualidade de vida. Mas antes, definitivamente, a minha vida não era assim. Eu já tive uma empresa de engenharia, eu cheguei a dever mais de R$1.100.000. Eu vivia num estado de tensão constante, beirando desespero em muitos momentos. Eu tinha muita insônia e quando eu conseguia dormir, eu acordava de madrugada, às vezes todo suado, às vezes sentindo calafrio. Eu vivia esperando a sexta-feira chegar ou algum feriado chegar para eu fugir um pouco da minha realidade. E aí quando chegava o domingo, eu já sentia aquela sensação horrível no finalzinho da tarde, porque ia começar tudo de novo. E a segunda-feira, para mim, era simplesmente o pior dia da semana. Quando eu abri a empresa, eu acreditava que se eu trabalhasse muito, se eu desse o meu melhor, em algum momento as coisas iam começar a melhorar no aspecto financeiro e finalmente eu poderia chegar num patamar onde eu ia ter também mais tempo livre e mais qualidade de vida. Eu lembro que às vezes até parecia que a empresa ia deslanchar, só que logo depois alguma coisa dava errado. O contrato era encerrado porque o cliente não tinha mais como pagar, ou então a gente não recebia um pagamento que estava prestes a sair, ou então um contrato que estava para ser fechado era adiado, ou era cancelado, ou era repassado para alguma outra empresa. E a cada vez que essas coisas aconteciam, a empresa ficava mais endividada e foi assim durante 7 anos. Eu trabalhava muito, eu vivia estressado e sem dinheiro e sem tempo para nada. O relacionamento em casa com a minha esposa foi se deteriorando até que a gente se separou por um tempo e eu me sentia muito envergonhado pela minha situação financeira. Os credores batiam na minha porta com muita frequência e por isso eu vivia fugindo do escritório. Eu tinha pavor quando o telefone tocava, dava uma sensação horrível porque a chance era grande de ser mais um credor me pressionando. E eu me sentia culpado como se eu fosse uma pessoa desonesta. Eu vivia devendo o aluguel do escritório. Então imagina, atrasava 3, 4 meses. E o pior é que o dono do prédio que me alugava o escritório, ele era meu vizinho de sala. Então era muito constrangedor para mim encontrar com ele no corredor e no elevador. Eu confesso que muitas vezes eu só saía da sala quando eu me certificava que ele não estava ali no caminho, no corredor. Uma coisa interessante que acontecia era quando eu ia receber um pagamento de algum cliente, porque surgiam 2 emoções opostas em mim. Por um lado eu ficava feliz porque eu ia receber um pagamento e por outro lado eu ficava triste porque eu já sabia que aquele dinheiro não ia cobrir as despesas nem o que eu devia. Então eu me sentia um mero repassador do dinheiro, como se eu fosse uma tubulação por onde o dinheiro passava sem que nada ficasse comigo. E eu vou contar uma coisa bem pessoal que aconteceu e que durante muito tempo eu não contei para ninguém. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa e não tinha nada na geladeira, não tinha nada para comer na despensa, eu já não tinha mais cartão de crédito naquela época, não tinha mais dinheiro na conta e aquilo deu um misto de sentimento de tristeza, de fracasso, de medo. E foi aí que eu tive que ligar para minha mãe para pedir ajuda e poder comprar alguma coisa no supermercado. E ainda bem que eu tinha com quem contar, mas foi uma vergonha para mim. Tem pessoas que conseguem ter a parte financeira fluindo bem ou razoavelmente bem, mas elas sofrem
com a falta de prosperidade relacionada à qualidade de vida, né? Sofrem com excesso de trabalho, com falta de tempo, com estresse. No meu caso, eu sofria com o pior dos dois lados da falta de prosperidade. Então, era a falta de dinheiro, aliado também a uma péssima qualidade de vida com um nível de estresse absurdo. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ficar cada vez mais deprimido. E aí, na pior fase, eu chegava em casa no final da tarde, todos os dias eu ia para a cama chorar de tristeza, de medo, de desespero, porque eu não sabia como sair daquela situação. Na teoria, eu tinha tudo para ter muito sucesso financeiro, para construir uma vida equilibrada, porque eu era visto por alguém bem preparado, como uma pessoa esforçada. Então, por isso eu passei um tempo acreditando que essa falta de sucesso era por conta de fatores externos. Então, eu pensava que a culpa era do governo, eu reclamava muito dos impostos, eu culpava o meu sócio, eu culpava o mercado, eu culpava os clientes que viviam pechinchando, muitos deles que me davam calotes também. E assim eu me sentia uma vítima do sistema, uma vítima das pessoas, da vida, porque afinal de contas, se eu era uma pessoa inteligente, se eu era honesto, se eu era extremamente dedicado, então eu pensava que não era justo passar por aquela situação terrível. Depois eu comecei a acreditar que o meu problema era a falta de sorte. E quando a coisa foi piorando, parecendo irreversível, e a depressão se acentuou, eu comecei a achar que tinha algo sobrenatural, tipo algum karma ou alguma coisa espiritual que não me deixava prosperar. E foi a partir desse sofrimento intenso que eu comecei a buscar autoconhecimento, coisa que eu nunca tinha dado a menor importância. Imagina eu, um engenheiro, uma pessoa cética, tudo para mim era uma questão de preparo intelectual e esforço. Autoconhecimento, autoajuda, tudo isso para mim era bobagem. Eu tinha 3 objetivos quando eu fui buscar autoconhecimento. O primeiro era me curar da depressão, o segundo era entender por que a minha vida era daquele jeito e o terceiro era reverter a minha situação financeira. E aí, pouco a pouco, eu fui descobrindo algumas respostas, eu fui montando um grande quebra-cabeça. E teve uma descoberta que me chocou bastante na época. Eu descobri que a única fonte causadora de toda aquela situação de sofrimento tinha nome e sobrenome: André Lima. Isso mesmo. De repente eu tive uma clareza enorme que reclamar dos fatores externos era apenas uma maneira de não olhar para mim mesmo, me vitimizar, não assumir a responsabilidade pela minha vida. E foram vários meses de pesquisa, eu li vários livros que falavam sobre prosperidade, eu fiz vários cursos ligados à área de autoconhecimento, eu passei por diversos trabalhos terapêuticos, eu ficava horas pesquisando na internet. E a cada livro que eu lia, a cada curso que eu fazia, ou cada filosofia de prosperidade que eu aplicava, até me ajudava um pouco, só que eu ainda não via resultados práticos na minha vida profissional e financeira. E demorou para que eu juntasse todas as peças do quebra-cabeça e pudesse realmente ter resultados efetivos na minha vida profissional. E uma das coisas que fez total diferença para solucionar o problema foi ter descoberto uma técnica chamada EFT, que significa, em inglês, Emotional Freedom Techniques. Eu sei que muitos de vocês que me seguem já conhecem. Essa é uma técnica que já me ajudou muito e tem ajudado muitos alunos meus a transformarem as suas vidas. E conhecer essa técnica foi de fundamental importância na montagem desse quebra-cabeça da prosperidade. Bom, depois eu vou falar mais um pouco sobre a técnica da EFT. E aprender tudo isso foi a lição mais cara da minha vida, porque foram anos de sofrimento, um prejuízo milionário e depois muito investimento de tempo, dinheiro no meu autoconhecimento, mas foi por causa dessa experiência que eu desenvolvi habilidades e um conhecimento que tem servido para ajudar milhares de pessoas a melhorar as suas vidas, seja no campo emocional, pessoal e profissional. E foi com esse aprendizado que eu criei o programa Mente Próspera, para ajudar as pessoas a conquistar uma prosperidade extraordinária sem ter que passar pelo sofrimento que eu passei para descobrir o caminho. Depois de todo esse processo de transformação pessoal, eu encontrei a minha missão de vida, que é ensinar assuntos ligados a autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu saí da empresa de engenharia sem levar nada e eu recomecei a minha vida profissional do zero absoluto. E apesar de não ter nenhuma experiência e de todo mundo achar que não dava para ser bem sucedido nessa área, eu comecei a crescer. E comecei a crescer de uma forma constante e sustentável. E foi graças a toda essa transformação interior. Isso foi que me permitiu trabalhar com o que eu amo, sendo muito bem remunerado e ainda sobrando tempo livre para ficar com a família, para passear com meu filho todos os dias, praticar atividade física e também dedicar tempo para mim. Bom, agora que você já sabe como foi que eu adquiri esse conhecimento, eu vou revelar exatamente como funciona o ciclo da autossabotagem financeira. A primeira coisa que você precisa entender sobre o ciclo da autossabotagem financeira é que ele acontece de forma totalmente automática, sem que a gente perceba,
porque ele é comandado pela nossa mente subconsciente. Então, segundo a neurociência, nós temos uma mente consciente e uma mente subconsciente. A mente consciente, ela tem capacidade de analisar fatos e dados, tem capacidade de criar. É onde também surgem os nossos desejos e sonhos, aquilo que nós queremos realizar e ter na nossa vida. É através da sua mente consciente que você diz para você mesmo: eu quero ser bem-sucedido financeiramente, eu desejo ter uma vida confortável, eu quero ter uma vida equilibrada, com mais saúde, paz, harmonia nos relacionamentos. Toda aquela vida dos seus sonhos, a sua mente consciente é capaz de desejar e de imaginar. O grande problema é que, segundo já comprovado pela neurociência, a mente consciente é responsável por no máximo 5% das suas decisões e ações. E em contrapartida, 95% de tudo aquilo que você decide e faz brota das profundezas da sua mente subconsciente. E o subconsciente não é criativo, nem expressa desejos e sonhos, ele é apenas um gravador de dados, é um executor de programas extremamente eficiente que funciona no piloto automático. A mente subconsciente consegue processar um volume de informação por segundo 1 milhão de vezes maior do que a mente consciente. Ou seja, o subconsciente é simplesmente 1 milhão de vezes mais rápido e eficaz, e é ele quem comanda a sua vida. E qual é a relevância disso? É que sempre que houver um conflito entre aquilo que você deseja, que brota na sua mente consciente, e aquilo que está gravado na mente subconsciente, vai prevalecer aquilo que está gravado no seu subconsciente. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Vamos supor que você, conscientemente, você diz que deseja ganhar 20 mil reais por mês, tirar férias todos os anos, aproveitar os finais de semana com a família, ter tempo para você se cuidar, fazer exercício, meditar, enfim, durante a sua semana. Só que lá no seu subconsciente você tem crenças que dizem: para ganhar 20 mil reais por mês, eu preciso me matar de trabalhar. Ou então, uma crença que diz: ou eu ganho esse dinheiro ou eu tenho paz interior. Eu não mereço ganhar tudo isso. Ou então, se eu ganhar, o meu irmão vai morrer de inveja, ele vai se afastar de mim. Se eu ganhar dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, já está bom. E aí o que acontece é que essas crenças vão dar origem a uma série de escolhas e comportamentos. A partir daí você entra em um ciclo de autossabotagem que não vai permitir que você crie essa vida que você sonhou. Porque sem que você perceba, você vai tomar pequenas ou grandes decisões, vai fazer escolhas no dia a dia que afastam você daquilo que você deseja. Então, de repente, você não se arrisca como você poderia para alcançar os seus sonhos. Você se mantém num emprego ruim, você não consegue buscar algo melhor. De repente, você apenas fica sonhando e você nunca age, então pode surgir procrastinação, medo, falta de confiança, falta de persistência, energia baixa, falta de criatividade. Então, sutilmente você faz ou você deixa de fazer coisas que criam exatamente a realidade que você tem hoje, com a qual você não está verdadeiramente satisfeito e feliz. Então, o ciclo da autossabotagem ele vai acontecer em 3 etapas. Na primeira etapa, as suas crenças elas dão origem a comportamentos. Na segunda etapa, esses comportamentos e escolhas, quando são colocados em prática, contribuem para você criar uma realidade que você não deseja. E já a terceira etapa do ciclo da autossabotagem financeira acontece através da lei da atração, que é a lei que diz que você atrai para a sua realidade aquilo que você vibra e sente mais profundamente no seu subconsciente. Então, portanto, aquela crença que diz assim: se eu ganhar dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, já está bom. Essa crença faz com que você atraia para a sua vida situações e condições onde não importa se você ganha mais ou se você ganha menos, o seu dinheiro só é o suficiente para você pagar suas contas e não sobra mais nada. O ciclo da autossabotagem financeira pode se apresentar também de forma mais intensa ou menos intensa. Então, eu classifiquei 3 níveis de intensidade e eu vou falar sobre as características de cada um desses níveis para que você possa ter clareza de onde é que você se encontra. O primeiro nível, que é o mais intenso, eu chamo de autossabotagem total. A pessoa nesse nível, ela não chega sequer a ter ideias para melhorar a sua vida financeira e profissional. Então o bloqueio é tão grande que você não capta ideias, a sua mente não consegue gerar ideias. E você simplesmente não enxerga as oportunidades. E aí, sem ideia, sem criatividade, sem ver oportunidades, não vai haver nenhum tipo de ação. E se não tem nenhum tipo de ação, também você não vai ter nenhum tipo de resultado. Nesse nível, você não tem consciência de que a sua realidade pode ser transformada.
Você acredita que tudo é do jeito que é, ou por coincidência, ou por azar, ou por má sorte, ou porque o mercado é assim, ou porque a sua profissão é assim, ou porque você simplesmente não acha que você tem capacidade. Ou seja, você acredita que a mudança da sua realidade não depende de você. Você é uma vítima completa da realidade. Então essa é a principal característica do primeiro nível de autossabotagem. É achar que não existe uma possibilidade de mudança que dependa da própria pessoa. Nesse nível é muito comum que a pessoa coloque a culpa ou a responsabilidade dos problemas que ela tem nos outros. Então, por exemplo, ela coloca a culpa no governo, coloca a culpa no sócio, na família, ou ela coloca a culpa em alguma coisa que ela não tem como controlar ou como mudar. Então, por exemplo, ela coloca a culpa no passado, coloca a culpa na economia, na cidade onde ela mora. Esse é o nível da vitimização total. Foi o caso de Rodrigo, um corretor que passou mais de um ano sem vender nada. E sabe de quem ele dizia que era a culpa? Ele falava que era do mercado, dos clientes, da empresa que ele trabalhava. Foi só quando ele começou a praticar o passo a passo do Mente Próspera que ele saiu desse padrão e que a vida dele se transformou. Ele voltou a vender e a carreira dele começou a crescer. Eu também já passei por esse estágio quando eu acreditava que a culpa da minha falta de sucesso era do meu sócio, era do mercado, era dos clientes, ou até mesmo de coisas sobrenaturais. Depois tem um segundo nível que é o da autossabotagem intensa. E nesse nível você já começa a ter ideias, só que você não consegue colocar essas ideias em prática. Então são aquelas pessoas que ficam sonhando, tendo ideias, mas nunca ou raramente elas partem para a ação. São pessoas que às vezes até conseguem detectar oportunidades, mas elas não conseguem tomar ações efetivas e aproveitar essas oportunidades. Então a pessoa desiste antes mesmo de tentar. É a velha procrastinação, que é o hábito de você adiar as coisas importantes que você sabe que precisam ser feitas. A pessoa segue adiando planos que ela poderia colocar em prática, segue adiando o cumprimento de obrigações que ela teria que fazer e adia também pequenas ações que poderiam melhorar a sua vida. A procrastinação é uma característica muito intensa desse segundo nível de autossabotagem, que foi um caso de uma aluna minha chamada Glauce, uma química que trabalhou em alguns laboratórios, mas ela, na verdade, sempre quis ter um negócio próprio, então ela resolveu montar uma consultoria. Só que ela procrastinava as coisas de uma forma tão intensa que fazia com que ela perdesse clientes, além de deixar de conquistar novos clientes. E a consequência é que a empresa não progredia. Só depois que ela conseguiu curar essa procrastinação, com muita prática da técnica da EFT, tudo que ela aprendeu também no Mente Próspera, foi que os negócios começaram a dar certo. Porque ela passou, depois disso, a ter coragem, ter iniciativa para tomar decisões, para propor e fechar parcerias importantes, e com isso ela passou a crescer profissionalmente de uma forma constante. As pessoas que procrastinam muito ficam extremamente frustradas porque elas não conseguem agir da forma que elas sabem que elas deveriam. Elas não conseguem entender a razão desse comportamento. E muitas vezes elas ficam se colocando para baixo, se condenando, se comparando com outras pessoas, sentindo arrependimento de tudo que elas poderiam ter feito, das chances que poderiam ter aproveitado e não aproveitaram. Então, outra característica marcante desse segundo nível de autossabotagem, além da procrastinação, é o sentimento de culpa e de lamentação, de arrependimento por tudo aquilo que a pessoa não fez. Nesse segundo nível, você tem noção de que algo depende de você, mas você ainda se sente muito refém da realidade externa e da falta de sorte. Então também tem um nível razoável de vitimização, mas é menor do que na autossabotagem total. Depois tem um terceiro nível, que é o que eu chamo de autossabotagem parcial. Nesse nível você tem ideias, você até consegue colocar algumas ideias em prática, ou seja, você já consegue vencer a procrastinação até um certo ponto, mas as coisas acabam dando errado, ou então elas dão um resultado muito pequeno, bem aquém daquilo que você queria. Nesse nível a pessoa também enxerga as oportunidades e até tenta aproveitar, mas algo dá errado e a oportunidade se perde, ou até você aproveita, mas não consegue gerar um resultado tão bom. Nesse terceiro nível é comum que a pessoa não tenha a persistência necessária para superar os obstáculos e ela acaba desistindo. Ela luta, se esforça, mas parece que ela rema contra a maré. Para ter um resultado pequeno ela tem que fazer um esforço enorme e parece que as coisas conspiram contra. Então a maior dor que a pessoa sente nesse nível de autossabotagem é que ela sente que ela faz tudo o que é possível, ela se esforça muito, mas por mais que ela nade, ela acaba morrendo na praia. Então isso gera muita frustração. Uma característica intensa desse terceiro nível é o cansaço de lutar para que as coisas deem certo e uma sensação às vezes de estar remando contra a maré. Parece que a vida conspira contra. Então é preciso que você saia desses níveis de autossabotagem e pule para um quarto estágio, que é o que eu chamo de ciclo da abundância. E no ciclo da abundância pode até haver um pouco de autossabotagem, mas ela é pequena e é possível de ser superada
de modo que você consegue ter as ideias, você consegue colocar em prática as suas ideias e você consegue fazer com que as ideias finalmente produzam os resultados para você. Nesse estágio você também vai conseguir ver oportunidades, vai saber aproveitar, vai haver também um grande nível de persistência que vai fazer você superar os obstáculos e os desafios que vão surgir ao longo do caminho. A criatividade se expande, as ideias aparecem e tudo isso ajuda você a encontrar soluções mais rapidamente. Então você sai da vitimização, você supera a procrastinação, você tem persistência e não tem mais aquele cansaço, porque as coisas fluem melhor. As ideias e oportunidades que você jamais teria antes, você começa a ter. Atitudes que você não tinha antes, você começa a ter. E a vida começa finalmente a fluir. Parece que o universo passa também a conspirar a seu favor, trazendo as pessoas e as situações certas para você chegar onde você quer. Eu tenho certeza que tudo isso é possível, não só porque eu vi resultados concretos na minha vida, mas porque eu já vi isso acontecer na vida de vários alunos, vários clientes meus também. Então, com o que eu ensino, os meus alunos conseguem colocar em prática e gerar transformação profunda. É através do ciclo da abundância que você consegue gerar uma prosperidade extraordinária, que é algo que vai além da questão material. Uma vez que a parte material começa a fluir bem, você começa a desenvolver uma forma de viver que vai proporcionar mais qualidade de vida para você. E tudo isso acontece porque os seus desejos e sonhos que são gerados na sua mente consciente estão totalmente alinhados com as crenças e as emoções do seu subconsciente. Ao invés de ter crenças e programas sabotadores, você se liberta deles e passa a ter crenças e programas fortalecedores. Bom, e o que é preciso para chegar no ciclo da abundância? Para chegar são precisos 3 passos. O primeiro é identificar as emoções negativas e crenças limitantes que estão gravadas no seu subconsciente. No segundo passo, você precisa limpar, remover, dissolver, curar essas emoções e crenças negativas. E no terceiro passo, você precisa implantar crenças fortalecedoras que vão levar você a criar uma prosperidade extraordinária de forma automática. Meu nome é Renata, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho 36 anos. Eu fui uma adolescente meio revoltada mesmo, eu não levava desaforo para casa, muito insegura, tinha muitos medos. Um dos meus maiores medos era que meus pais morressem ou que minhas irmãs morressem. Aí meus sobrinhos nasceram, fiquei com medo deles morrerem também. Aí eu comecei a namorar com uma pessoa que eu realmente gosto. Comecei a pensar, eu só fui incluindo na lista pessoas que eu tinha medo que morressem. Mas além do medo da morte, eu tinha medo que tudo pudesse fracassar, que os meus negócios, que os meus planos, que os meus desejos. Se eu estivesse planejando uma viagem, eu achava que ela ia fracassar. E de fato tudo fracassava. Esse medo, ele ficou tão grande, mas tão grande, que eu comecei a adotar um comportamento que começou a me gerar uma ansiedade muito grande que eu tive que tomar antidepressivo. E aí, um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que indicou o Mente Próspera. E eu tinha muitas crenças negativas em torno de dinheiro, assim, de prosperidade. Ah, não, prosperidade é para os outros, para mim não. Eu vou ser feliz, eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Eu pensava, dinheiro é sujo. E um dos vídeos do André Lima que me tocou, ele era isso, que a gente tinha muitas crenças que faziam a gente rejeitar o dinheiro, a prosperidade como um todo, né? A prosperidade não é só o dinheiro. E eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? Eu falei, vou pagar pra ver. E de fato, paguei pra ver. E eu confesso que eu tava meio desconfiada do curso. Falei, gente, um curso online vai me dar isso tudo? Eu falei, não, eu tô nessa caminhada, eu vou ver e eu vou arriscar. Logo no início do produto, ele tem lá um raio-x que começa a falar, que faz a gente entender quais são as nossas crenças em torno do dinheiro. Foi aí que eu falei, gente, eu anotei, assim, devia dar umas 5 páginas de caderno. Eu falei, gente, como é que eu vou resolver isso tudo agora? Porque aí ele trouxe a consciência, né? Ele levou a consciência e falou assim, olha, é isso que você tem. Eu falei, gente, mas que tanto de problema que eu tenho, e agora, o que eu faço? E de fato, ao longo do programa dele, eu consegui ter recursos, ele dá muitos recursos para que a gente dissolva aquilo e resolva. E aí eu comecei a ver que a minha relação com o dinheiro já começou a mudar. E como que eu vi isso? Não foi só achando que o dinheiro não era mais sujo, mas porque o dinheiro começou a vir. Parece que eu simplesmente desobstruí a torneira e de repente começou a fluir.
a gente tem uma empresa familiar, a gente tem uma escola de inglês. E aí a minha renda aumentou em 40% logo ali, enquanto eu fazia o curso. Eu e uma das minhas irmãs, a gente já tinha uma confeitaria que ela estava adormecida. E aí a gente deu outra cara para a confeitaria, o que aumentou as nossas rendas, né? E aí eu ensinei FT para elas, então quando a gente tinha conflitos, ficava nós três lá na sala fazendo FT, quando a gente achava que precisava desbloquear algum canal de alguma negociação nossa, nós três fazíamos FT. Depois desse processo todo de limpeza dessas crenças que impediam o meu progresso, hoje em dia os meus medos são muito diferentes do que eu tinha. Hoje eu tenho medos normais, eu me sinto muito mais confiante, eu me sinto mais poderosa, a verdade é essa, mais poderosa. Eu sinto que eu tenho um recurso na minha mão que vai me ajudar a ir para onde eu desejo. Eu comecei a ter reflexos na minha vida que eu não imaginava que eu fosse alcançar. Quando eu conversei com o André, eu falei, André, realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Eu consigo, de fato, definir a minha vida antes e depois do Mente Próspera. No próximo episódio dessa série, eu vou revelar dezenas de crenças e emoções negativas que sabotam a sua prosperidade. Isso vai ser fundamental para que você possa iniciar a sua caminhada para sair o mais rápido possível do ciclo da autossabotagem financeira rumo a uma prosperidade extraordinária. Bom, agora eu quero saber de você qual foi a coisa mais valiosa que você aprendeu aqui nesse episódio de hoje. Qual a maior sacada que você leva até agora? E fala também se você se identificou em algum dos níveis de autossabotagem que eu mencionei, qual foi ele. Então escreve aqui nos comentários porque eu vou ler cada um deles. E você pode também colocar a sua dúvida ou dar a sua opinião. O importante é que você participe. E se você gostou desse vídeo e acredita que ele possa ajudar outras pessoas, então compartilhe ou simplesmente envia o link dessa página para quem você quiser. Assim, e aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar um link para um outro vídeo onde eu ensino detalhadamente como utilizar a técnica da EFT para remover pensamentos, emoções e sentimentos negativos rapidamente. Eu mencionei a técnica da EFT nesse vídeo agora e eu falei que ela é uma peça fundamental da metodologia do Mente Próspera para que você possa crescer muito mais rápido. Só que nessa série eu não vou focar em ensinar a técnica da EFT em si, vou focar mais no tema da prosperidade. E muitas pessoas que já me seguem, já conhecem bem a técnica, mas eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conhecem, tem pessoas novas chegando agora, então por isso eu disponibilizei esse link no vídeo aqui embaixo, que é a gravação de uma aula online que eu fiz ao vivo. Então se você não viu, vai aqui embaixo, clica para assistir esse conteúdo, faz o que eu ensino lá e você já vai começar a colher bons resultados. E até o próximo episódio. Olá, eu sou a doutora Fernanda Nishida, especialista em medicina tradicional chinesa e homeopatia e diversas outras técnicas. E assim como você, por trás desse jaleco, eu também tenho uma história. Meu pai era alcoólatra e viciado em drogas e quando os meus pais se separaram de maneira violenta eu tinha 5 anos. Depois do divórcio nós fomos morar com os meus tios de favor e ali eu e as minhas irmãs nos tornamos escravas. Nós sofremos ali todo tipo de abuso psicológico, violência física. E para vocês terem ideia, nós éramos crianças e nós éramos obrigados a carregar lata de pedra e areia para a construção da casa debaixo de chuva e sol. Tenho as marcas nos ombros até hoje. Eu conheço muitos tratamentos, mas eu tinha feridas que pareciam incuráveis. E eu sempre atraía os mesmos amigos, namorados e pacientes que me exploravam. Estava bem impregnado no meu inconsciente. Exatamente como eu fui tratada no passado, eu atraí o mesmo tipo de gente, eu peguei fobia e parei de trabalhar com o que eu amava. Deve ter eu não gostava. Porque um americano resolveu patentear pontos chineses que já existem há 5.000 anos. Bom, mas a maneira como o André citou, com tanta inteligência, com tanta clareza, ele me citou que funcionaria mesmo que o meridiano de acupuntura tivesse com polaridade reversa. Isso me chamou a atenção e fiz o curso. O que aconteceu em 3 meses foi incrível, uma verdadeira revolução. Eu não falava com os meus pais há anos, eu não conseguia sentir nada, nem mesmo saudade. E eu consegui perdoar e entender sem julgar. Eu me sinto em paz com isso. Mas que o que eu vivi foi com outra pessoa, ficou muito distante.
A minha fobia de atender, ela foi desaparecendo, a minha renda aumentou. E hoje eu consigo identificar quem me faz bem, quem me faz mal, e eu não atraio o mesmo tipo de pessoa. Também sempre tive muita vontade de morar fora do Brasil. E recentemente eu recebi uma proposta do governo alemão para validar o meu diploma com todas as despesas pagas e exercer minha profissão fora do país. E olha que eu nem falo alemão. Eu recebi também uma bolsa para fazer estágio na China e fazer a prova da Federação Internacional de Medicina Chinesa. Incentivo de uma das escolas que eu já dei aula. As oportunidades estão aparecendo. Para muitos a prosperidade é só dinheiro, mas para mim é esquecer o passado, entender as peças do quebra-cabeça da minha vida, e isso não tem preço. E as pecinhas estão se encaixando. Espero que as suas se encaixem também. O curso foi para mim uma verdadeira revolução, me ajudou a ter clareza e hoje eu consigo amar de novo como se eu nunca tivesse sido magoada e confiar como se eu nunca tivesse sido abandonada. André, minha eterna gratidão. Ô André, tudo bem? Aqui é a Rose de Canoas, essa aqui é minha filha Débora. Nós estávamos numa situação, antes de conhecer a FT, nós estávamos numa situação muito difícil. Nós tínhamos muitas dívidas, nós não conseguimos prosperar no nosso negócio, nós temos um negócio próprio. Nós vendemos farinha de rosca nos restaurantes e estava bem baixa as vendas e nós não estávamos conseguindo nem pagar as contas. Estava com tudo atrasado, imposto, luz, água. Nós pensamos até em vender a casa para poder quitar as dívidas, mudar para uma casa menor, com menos gasto. Nós tínhamos R$30 por semana para poder comprar as coisas no mercado. Para poder comer, para poder se alimentar. E depois do Mente Próspera, tudo mudou. Ficou, olha, questão de 1 ano, nós já tínhamos as contas pagas. E conseguimos comprar uma caminhonete nova. 0 quilômetro. 0 quilômetro financiada. Agora são 3 anos de Mente Próspera. É o 3º ano este. Nós estamos com tudo quitado, tudo em dia, caminhonete nova. Não precisamos mais nos preocupar em mercado, nós não precisamos mais nos preocupar em não ter dinheiro para pagar as contas. Quando chega no final do ano, IPVA, IPTU e todos esses impostos de final de ano, a gente consegue pagar tudo normal, sem se preocupar. Janeiro e fevereiro eram meses fracos para nós, agora estão meses praticamente normais. Nós conseguimos até viajar, passear. A Débora agora vai para São Paulo final de semana. Então, assim, a nossa vida mudou muito. Muito, muito, muito mesmo. Agora a gente vai no mercado, a gente faz lanche no mercado, a gente tem dinheiro para sair para comer em restaurantes, a gente tem realmente uma vida muito boa. A FT mudou a nossa vida. Sem contar no relacionamento da gente. Que mudou em 100% também. A gente está se dando melhor, a gente não briga tanto. Quer dizer, a gente briga sempre, né? Mas não é como antes. A gente ainda briga, mas agora as brigas são mais... discussão do que briga a respeito mesmo. do que tem que ser feito. É mais uma conversa, no caso. Mas antigamente era briga de ficar uma semana sem falar. E agora não mais. Agora a gente discute, daqui a 5 minutos tá tudo bem e vamos continuar. E vamos em frente. Nós estamos, graças a Deus, graças a FT, tá tudo muito bem. Obrigada, André. Obrigada, tchau. Muito obrigada. Olá, meu nome é Blenda Ranieri, eu sou coach de alta performance e também aluna do programa Mente Próspera de 2015. Primeiramente, eu quero contar um pouquinho como que era a minha vida antes do programa. Em 2013, eu voltei para o Brasil após estudar um período nos Estados Unidos, fazer uma faculdade. E eu achei que quando eu chegasse aqui, a minha vida estaria resolvida, né? Eu ia ter um emprego bom, eu ia se sentir feliz, realizada, e nada disso aconteceu. Eu comecei a trabalhar para uma empresa, fui demitida. E como eu não via nenhuma possibilidade diante dos meus olhos, eu comecei a fazer o que a sociedade geralmente fala. Vai estudar para um concurso público que vai te trazer segurança. Pelo menos dinheiro não vai te faltar. E eu fiz isso. Só que quando eu comecei a estudar para concurso público, eu via que eu estava desconectando
dos meus sonhos, dos meus objetivos. E na verdade eu não sabia o que eu queria fazer. Até que de tanto estudar, eu perdi o convívio com a minha família, com os meus amigos, e isso acabou me transformando numa pessoa mais triste, mais solitária e gerando um princípio de depressão. Eu lembro que eu chegava em casa, eu olhava para as coisas e eu falava assim, nossa, não tem significado, não era essa vida que eu imaginava viver nesse momento. E ali eu comecei a tomar conhecimento mais ainda de algumas situações que eu estava vivenciando, e a minha tia me apresentou o André Lima. E quando eu comecei a fazer o curso dele, eu comecei a ter noção do quanto eu me auto-sabotava, o quanto eu tinha de crenças limitantes, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho experiência. Então como que eu ia em busca de um novo rumo profissional se eu não acreditava na minha capacidade? E quando eu fui limpando essas crenças, eu tive clareza realmente do que eu queria fazer na minha vida. Então, de 2015, que eu não tinha nada, nem um tostão no bolso, hoje eu tenho a minha empresa, faço treinamentos presenciais, online, tenho os meus coaches, que são os meus clientes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, faço palestras, viajo o Brasil afora, e tudo isso só foi possível porque eu comecei a acreditar em mim. Então o programa, o que ele fez na minha vida? Ele me possibilitou limpar esses medos, esses bloqueios, e a partir disso, hoje eu tenho uma vida que eu posso dizer que eu sou muito realizada. Profissionalmente, pessoalmente, cada cliente que eu atendo que tem um brilho nos olhos, eu sinto mais ainda a minha realização. Então, gratidão a André Lima por me possibilitar viver um sonho e mais ainda de ajudar outras pessoas com a minha missão.